Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o assunto da semana e não se fala em outra coisa desde o domingo, que é FTX, FTT, CZ, Binance. Eu não sei o que é mais falado, se é a FTX ou se é o CZ, o que fala mais, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, toca o sininho para receber as nossas notificações, nossos avisos. Dá um like aqui no canal pra gente, compartilha esse vídeo com todos os amigos que operam junto com vocês, com gato, cachorro, papagaio, mãe, pai, etc. E aproveita e nos segue em todas as redes sociais. E fica com a gente até o fim, porque nós trouxemos convidados para falar sobre esse assunto e eu vou levantar algumas questões aqui que eu acho que é muito importante a gente parar e pensar nesse momento, né? Inclusive, gente, para o Bitcoin aí que eu quero descer. Então, assim, a gente está num momento muito sensível do mercado. O Bitcoin caiu muito e a gente sabe por quê também. Então, eu acho que é muito sensível da nossa parte a gente fazer algumas análises com relação aos nossos investimentos, com relação às empresas as quais a gente utiliza diariamente e fatos que parecem muito triste como esse da FTX, são fatos que a gente tem que se precaver. De que forma a gente vai se precaver? A gente tem que se precaver com informação, com educação e muita transparência. Então, fica comigo aí até o fim que a gente vai trazer muita coisa bacana aqui para vocês pensarem. Gurias, toca a vinheta aí, por favor. Vamos lá então, pessoal. Por que a gente vai falar disso? A gente vai falar disso primeiramente porque tudo isso se deu origem a partir de um balanço. E vamos falar disso também porque vocês que estão aí nos assistindo, eu gostaria que vocês compreendessem a seriedade, né, das demonstrações contábeis, né, no nosso mercado, inclusive, principalmente que nós estamos num mercado que é baseado na confiança, e aí a gente vê a importância das coisas burocráticas. Então vamos lá. O que aconteceu? O que ocasionou tudo isso? Tudo começou a partir do vazamento de um pedaço de uma demonstração financeira. Numa situação normal, eu diria, inclusive no domingo mesmo eu disse, né, quando eu vi, que uma parte, um pedaço de uma demonstração financeira não poderia ser o suficiente para a gente condenar uma empresa. Mas, de fato, aí se apurou, se viu aí que realmente a empresa não tem liquidez. Mas também, assim, né, gente, eu não vou defender a FTX, não estou aqui para defender a FTX nem exchange alguma, né? Mas sabemos que ninguém sobrevive ao efeito manada. Estamos num mercado onde empresa alguma sobrevive ao efeito manada. E é por isso que a gente vai gravar esse vídeo, ok? Gente, a partir desse pedaço de demonstrações contábeis foi feita uma análise. Isso foi publicado pelo CoinDesk e o CZ levou muito a sério. O CZ levou tão a sério essa análise baseada na demonstração contábil que o CZ imediatamente tweetou que a Binance ia se desfazer das posições dela e, inclusive, ele convocou um levante no mercado, né? Ele convocou esse levante no mercado para todo mundo sacar seus fundos, né, da FTX e liquidar suas posições em FTT. Então, gente, eu fico até impressionada, né, com a postura do CZ, que o CZ leva tão a sério assim, né, as análises, né, as análises contábeis, as análises patrimoniais, né, fico até emocionada de saber que o CZ leva tudo isso muito a sério. E também fico muito feliz, porque eu estou nesse mercado desde 2018 e eu nunca vi tanto a figura do CZ como a gente viu agora. Muito bom a gente saber que ele é uma pessoa tão acessível assim, afinal ele está tweetando de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que ele nem dorme tweetando essa situação toda, né? Mas é muito interessante. Eu dei uma pesquisada e fui para o CoinDesk ver
se lá no CoinDesk tinha também alguma análise de alguma demonstração da Binance. Não tem. Tem de algumas outras, mas a Binance não tem. Eu pelo menos não achei. Se alguém tiver aí, compartilha comigo aqui que eu vou gostar muito. Pode me mandar por e-mail, pelo Instagram, pode me mandar por qualquer lugar, inclusive pro WhatsApp lá do blog. Mas eu não localizei. Uma vez não tendo localizado, eu imagino que não tenha. Tá? Eu tive algumas outras informações que eu vou passar aqui para vocês depois, mas não achei essa análise aí do CoinDesk. Satoshi Nakamoto deve estar se revirando no caixão, porque a gente viu nesse episódio que em 3 dias a maior do mundo, mais do que nunca, domina o mundo, domina o mercado, domina os investidores, domina tudo praticamente no mercado cripto. Então, assim, a descentralização, que é o nosso maior bem enquanto bitcoiners, está completamente comprometida em se tratando de Binance. Não há descentralização alguma nisso. Ao contrário, a gente está vendo uma super mega centralização de poder na maior do mundo. Só eu acho isso perigoso? Não sei, eu trouxe algumas outras opiniões, mas eu acho isso perigosíssimo. Perigosíssimo. Hoje, inclusive, o CZ publicou também num tweet, acho que parece que está isso lá no blog da Binance. Ele deu luz, deu transparência lá a questões das carteiras frias da Binance, né? Então ele fez lá um levantamento de que entre 600 ativos da Binance, ele trouxe discriminado o que é o que. Me pergunto e vou dizer mais, já houve essa pergunta no mercado, isso está sendo perguntado aí aos 4 ventos e também não sei no que vai dar. Mas, dentro do que ele trouxe, né, ele trouxe 6 de 600, que em tese seriam os principais. Disso que ele trouxe, quanto é da Binance e quanto é custódia? Eu gostaria de saber. Se alguém souber, fica o convite para vir aqui, ok? Inclusive, Binance, fica o convite para a Binance vir aqui responder. O que é custódia e o que é capital próprio da Binance nisso? Não sabemos. Qual seria uma forma da gente saber a real situação da Binance? Demonstrações financeiras. Onde estão as demonstrações financeiras da Binance? Não temos. O que nos garante que não vai acontecer o mesmo com a Binance ou com a BNB? Não sei. Alguém sabe me dizer isso? Não. Mas aí eu te pergunto a você, usuário, que está com o seu patrimônio todo comprometido dentro da Binance. Vendo essa situação da FTX, você está à vontade com isso? Você confia o suficiente na Binance, na figura do CZ, para deixar todo o seu patrimônio lá dentro? Eu pensaria 2 vezes. Eu não sei vocês, mas eu pensaria 2 vezes, tá? Eu não tenho nada na Binance, tá? Só para eu não tenho nada na Binance, como não tinha também na FTX, né? Mas volto a dizer, alguém aqui em sã consciência já parou para pensar nisso? Não tínhamos transparência na FTX, mostrou-se que não. Temos transparência na Binance? Acredito que não. Eu sou uma que vivo perguntando para a Binance uma série de coisas aí e nunca obtenho resposta. Então, vamos pensar juntos nisso. E embora não tenha no CoinDesk notícias sobre as demonstrações financeiras da Binance, eu achei algumas outras notícias interessantes que eu vou passar aqui para vocês rapidamente. E essas notícias, algumas aí são com relação às demonstrações da Binance, há um tempo atrás no Reino Unido, né, que foram aí avaliadas como grosseiras, demonstrações contábeis grosseiras, demonstrações financeiras grosseiras, né? E temos aí uma série de outras notícias também que eu imagino sempre que deva causar alguma dor de barriga em quem está totalmente comprometido dentro de uma empresa, tais como hacker, tais como o bloqueio de fundos, travas de saques, né? Então eu acho que vale a gente dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo e vem acontecendo no mercado, e sabendo que tudo isso é muito sensível.
Gente, pelo amor de Deus, não fiquem bravos comigo, tá? Teve um grupo de WhatsApp que eu perguntei da Binance e o pessoal ficou, inclusive, bravo. O pessoal gosta muito do CZ, né? O pessoal gosta muito do CZ. Eu não sei nem se é da Binance ou do CZ, mas o pessoal gosta muito. Mas vamos lá. Um dos problemas da FTX justamente era a questão da utilização da FTT, né, em diversos contratos. Pergunta aqui que não quer calar, né? E a Binance? Como é que é isso na Binance? A Binance utiliza isso? A Binance levanta fundos com base na BNB? Eu não sei, vocês sabem? Acho que é difícil de saber, uma vez que não temos as demonstrações contábeis, é difícil de saber. A gente tem uma notícia aqui que a Binance fez agora no ano, a primeira vez, um levantamento de fundos no mercado, onde inclusive saiu notícias aí de que existem aí desconhecidos que fizeram esse aporte. Eu não sei por que a Binance precisou recorrer, né, a fazer isso, mas tá aí a matéria também para vocês lerem. Então significa também que a Binance também busca recursos. Eu não estou acusando a Binance de nada, eu só estou fazendo um comparativo entre o que aconteceu agora e aquilo que pode acontecer com qualquer empresa. Pode acontecer com qualquer empresa, seja ela nacional ou estrangeira. O que me preocupa não é o fato de ser a Binance. O que me preocupa é uma empresa ter esse poder todo, ter essa custódia toda. Me preocupa essa empresa não prestar transparência ao público para que o público decida se é seguro ou não. Então, tudo é baseado na confiança. Inclusive, uma coisa interessante que eu achei aqui no portfólio de investimentos da Binance Labs, né, quem buscou essa série de investimentos de capital. Um dos projetos foi o Axie Infinity, casualmente um dos projetos foi o Axie Infinity, e a gente sabe como é que o Axie Infinity terminou, tá? Então, assim, de novo, ninguém tá livre de entrar numa roubada, tá, gente? Ninguém tá livre. A questão é, se entrar numa roubada e não tiver um efeito manada, nada acontece. Agora, se entrar numa roubada e essa roubada gerar insegurança no mercado, isso acontece, um efeito manada, e ao efeito manada não resta ninguém, não sobra ninguém, nem banco não resiste a efeito manada. Tomara que a Binance resista se um dia isso acontecer, né? Inclusive eu já aventei isso em outros vídeos, a questão de como a Binance conseguiria bloquear um efeito manada. Seria muito bacana se a Binance nos dissesse, por exemplo, se esse contrato aí de busca de investidores, por exemplo, foi vinculado à BNB ou não. Eu não sei, tá? Mas nem estou dizendo que foi, eu só estou dizendo que seria interessante a Binance nos contar um pouquinho como é que foi essa questão, tá? Eu achei uma outra matéria muito interessante quando eu estava procurando o balanço da Binance, que eu não achei, né? Não estou sendo repetitiva aqui, porque de fato eu procurei bastante, tá? Mas assim, achei outra matéria lá no CoinDesk, né? Que é uma matéria onde o CZ afirma que a preocupação da Binance, né, a grosso modo ele diz isso, tá? Mas vou passar aqui para vocês na íntegra. Mas ele afirma que a maior preocupação dele é com a regulação, né, estar regular em todos os países, né? Mas que com relação aos usuários, o usuário que não cumprir, né, com o que tem que cumprir, esse usuário vai ser convidado a se retirar e a sua conta é encerrada. Ele não fala em saque travado, né? E nós estamos no Brasil, e no Brasil, pelo menos comigo, eu não sei se isso é uma prerrogativa dos meus clientes, imagino que não, porque a gente vê isso nos grupos de WhatsApp todos os dias, eu participo deles, que tem um monte de gente com saldo travado na Binance. E por quê? Porque não consegue apresentar o diabo do compliance aquele da Binance, né? Interessante que esse compliance da Binance é um compliance que eu acho que nem a Binance não passa no compliance dela, tá? É um compliance bem delicado. Então, ó, lá onde a Binance solicita dados, etc, etc, em momento algum, pelo menos com os meus clientes, me corrijam também se eu estiver errada. Quem ficou preso na Binance recebeu o convite de se retirar da Binance e retirou seus fundos? Ou seus fundos foram travados?
até que vocês apresentassem a documentação. Olha, gente, eu pelo menos, eu sou contratada frequentemente para fazer regularização em função de as pessoas ficarem travadas na Binance e efetivamente não ter como sacar fundos, né? Então, assim, para mim não fica claro qual é o intuito da Binance quando ela trava um cliente e impede a saída. Eu já falei isso, inclusive, com relação a exchanges nacionais, tá? E nas nacionais, isso de certa forma foi equacionado porque as nacionais acabaram incorporando isso. Então sai, não me serve, sai. Agora, na Binance a gente tem tido essa questão. A Binance fica, ela exige a documentação e ela não libera o cliente enquanto ela usa a palavrinha compliance. Essa palavrinha compliance dá o direito, pelos termos de uso da Binance, se eu fosse vocês, leriam os termos de uso da Binance, porque lá diz que eles podem fazer qualquer coisa, tá? E tu pode ficar preso lá sim, assim como muita gente ainda está presa lá por ausência de documentação, a qual a Binance entenda como hábil. Sendo que esse entenda como hábil também, eu até agora não sei quem analisa isso como documento idôneo, como comprovante, não entendi quem é que faz essa análise. Também gostaria de saber quem faz essa análise do compliance da Binance, se essas pessoas sabem o que estão fazendo quando se trata de Brasil, inclusive porque as solicitações elas vêm todas em inglês, né? Muito bacana que isso vem em inglês, né? A gente sabe aí que tem outras situações aí onde as coisas estão em português que é para o brasileiro poder fazer. Então isso é mais uma coisa que me incomoda bastante, tá? Cara, eu não sei se o CZ não sabe, eu tô achando que o CZ não sabe que o pessoal fica travado na Binance enquanto não apresenta documentação. Eu tô achando que o CZ não sabe, né? Mas eu acabei de ter uma ideia, quem sabe a gente twitta isso pra ele lá no Twitter, a gente já viu que ele tá sempre presente, vamos twittar isso pro CZ, CZ, tô bloqueado, CZ, não estão aceitando minha documentação, CZ, eu só quero encerrar minha conta e ir embora, né? Ou quem sabe a gente consiga essa comunicação. Porque no suporte a comunicação meio que não anda. E a gente já sabe disso e isso também está previsto lá nos termos de uso. Então tá tudo bem porque ela pode fazer isso com vocês, né? Gente, de novo, isso aqui é só um comparativo do poder que as empresas têm com relação às criptos de vocês, ok? As nossas, né? A sua Binance não tem as minhas, mas as de quem tá lá, ela tem esse poder sim, ok? Vejamos, ela não tem CNPJ no Brasil, certo? Aquele monte de pergunta com relação ao que ela faz lá, se é custódia de terceiros, se é capital de terceiros, etc, etc. Ela também não nos informa nem a respeito dela mesma, né, essas questões. Não sabemos o que é custódia, o que é capital próprio, né? Então, assim, a Binance não tem o CNPJ nacional, a gente não tem as informações de capital próprio e custódia, a gente não tem o patrimônio dela identificado, coisa que a gente precisa responder lá na prova de compliance da Binance, porque é uma prova, né? Tem um cliente meu essa semana travado que me disse isso, né? Ana, me ajuda a responder a prova da Binance aqui. Eu achei muito engraçado, mas infelizmente isso é verdade, né? Lá na prova da Binance essa, né, nesse teste, né? É um teste de paciência e um teste de idoneidade praticamente, né? Então, lá na declaração de riqueza, lá eles te pedem o teu patrimônio. A gente não sabe quanto é o patrimônio da Binance. Eles te pedem o teu NIF, né? A Binance, aqui no Brasil, ela não tem um CNPJ de empresa nacional aqui. Ela tem 4 CNPJs, esses 4 CNPJs aí. Esses 4 CNPJs aí são de empresas, algumas em paraísos fiscais, tem outra que não é paraíso, mas ok, mas enfim, elas têm empresas aí espalhadas e elas abrem um CNPJ aqui, a Binance abre um CNPJ aqui, como outras estrangeiras, tá? Não é só a Binance, abre um CNPJ aqui como empresa estrangeira, ou seja, aqui eles não são uma empresa nacional, eles não pagam imposto aqui, eles não devem nem satisfação a ninguém aqui por uma questão de jurisdição, só para vocês ficarem antenados também. Ah, lembrando aqui, agora acabei de lembrar, ela abriu 2 escritórios no Brasil. E esses 2 escritórios no Brasil, de quem é? Não sabemos de quem é os escritórios, porque ela também não diz.
Então não sabemos, eu vi em algumas mídias aí essas perguntas, ela não diz em nome de quem estão esses escritórios, sobre que CNPJ funcionam esses escritórios. Ela também diz que ela tem 150 funcionários no Brasil. Gente, quem é que assina a carteira dessa agência? Será que todo mundo tem carteira assinada no exterior? É isso? Todo mundo recebe rendimentos recebidos do exterior? E esses pagamentos são em cripto? E essas pessoas que trabalham na Binance, que são, segundo o CZ, são 150 pessoas, né? Nesses 2 escritórios. Essas pessoas recebem cripto e elas fazem a declaração de riqueza que a Binance está pedindo? Será que elas passam no compliance da Binance? Lembrando ainda que tem um outro CNPJ, talvez seja esse, a gente não sabe, tá? Olha o tamanho da confusão. Tem um outro CNPJ que é o CNPJ da Wellington, né? A Wellington é uma empresa que a Binance comprou, é uma empresa que acho que existia já há uns 2 anos, a Binance comprou, tem um capital, olha, é 100 ou é R$1.000, é algo assim, né? E a Wellington, eu não sei para que serve a Wellington, para que foi comprada. Talvez esses escritórios pertençam à Wellington, cuja Binance é proprietária, né? Não sei, a Binance é proprietária da Bfintech também, então assim, isso fica escuso, não sei. De novo, gente, isso aqui não é uma implicância, é só assim, ó, eu só estou levantando as bolas que talvez se as pessoas tivessem se perguntado antes com relação ao FTX, não estariam presas lá hoje, né? E em vista do CZ ter demonstrado tanta força em 3 dias, onde ele conseguiu quebrar a concorrência, eu acho que a gente tem que parar para pensar. Tudo isso, a gente tem que parar para pensar, porque olha o tamanho da força disso, né? Então, se ele tem essa força toda, está todo mundo lá dentro, está na hora da gente pensar que, meu Deus, e se o CZ morre, o que acontece? Toda vez que eu faço alguma pergunta para a Binance, ou qualquer mídia faz, a resposta é sempre a mesma. A Binance não se manifesta. A Binance afirma que é a maior exchange de criptomoedas do mundo. É sempre aquela resposta pronta, tá? Nunca recebemos nada de diferente na resposta pronta. Binance abriu o CNPJ, a Binance é a maior corretora do mundo. Binance, quem é o dono do escritório? A Binance é a maior corretora do mundo. Binance, cadê teu balanço? A Binance é a maior corretora do mundo. Binance contratou o Meirelles, a Binance é a maior corretora do mundo. Binance, cadê o diabo do conselho? A Binance é a maior corretora do mundo. É só essa a resposta. E de forma impressionante, a gente recebeu ontem esse release para a imprensa, que é: envia o posicionamento oficial sobre a negociação da Binance com a FTX. Como resultado da due diligência corporativa, bem como das últimas notícias sobre fundos mal administrados de clientes e supostas investigações de agências dos Estados Unidos, decidimos que não daremos continuidade à potencial aquisição da FTX.com. Gente, olha que interessante, o CZ falando em due diligência. Tem due diligência na Binance? O CZ, vamos mais um pouquinho, tá? Manchete em todos os jornais no mundo todo sempre. Binance foi impedida no país tal, Binance foi impedida aqui, Binance foi impedida ali, Binance não está regular em algum lugar. Então, assim, está sob investigação. Bom, a Binance está sob investigação em todos os lugares. Então, muito me admira que ela se preocupe com o fato da FTX estar sob investigação, uma vez que ela também é investigada por vários países, né? Então, chego a achar engraçado ela afirmar isso, porque quando a gente pede uma resposta sobre a própria Binance, inclusive se perguntar para a Binance se a Binance está sendo investigada em algum lugar, ela vai responder: somos a maior do mundo. Somos a maior do mundo. Essa é a resposta padrão. E da due diligência eu fico impressionada, assim, porque ela também fez uma due diligência rápida. Então ela deve ter, assim, uma equipe profissional voando para fazer essa due diligência lá na FTX. O que me leva a crer que, passado tudo isso, toda essa crise de transparência, a Binance tem uma diligência interna. Se ela tem, apresenta para nós, Binance, que é para o mercado ficar tranquilo e a gente não ter problema com o preço do Bitcoin de novo. Apresenta para a gente, que é para acalmar o mercado. Acalmar quem está hoje com custódia em corretoras como Binance e outras, né? Binance apresenta para nós aí uma diligência na própria Binance, que é para todo mundo dormir tranquilo, ok? Eu acho que seria interessante. Eu
gostaria de, não tenho nada a ver com o patrimônio de CZ, né? Mas também para dar um pouquinho mais de transparência e segurança todo que passa com relação a criptos, é BNB, isso é Bitcoin, o que é? Aliás, o patrimônio da Binance é em que? Em BNB que ela mesma emite? Ou não, né? A FTT está aí para nos mostrar essa experiência de moeda emitida pela própria corretora, né? Então, acho que seria interessante. Talvez o CZ também tivesse que passar pelo compliance da Binance para ver se ele é aprovado pela provinha da Binance, né? Ainda assim, de novo, né? Fico à disposição para fazer essa análise desse balanço, ok? Se a Binance quiser mandar aí, ou se alguém tiver acesso aí, manda aí pra gente que a gente publica, comenta, reúne uma equipe, vamos reunir uma equipe aí de contadores, advogados, pra gente só pra gente dar uma olhada, só pra gente saber, né? Vai que tem alguma coisa que a gente precisa saber, né? Eu acho que isso é interessante, né? Pelo menos saber o que é da empresa, o que não é, né? Se a empresa tem dívida, se não tem, se ela tem de fato todo esse capital que ela diz que tem. Até então, para mim e outras pessoas que eu conversei no mercado, tem um capital da Binance que é inegável. O maior capital da Binance é o CZ. Mas eu trouxe um convidado para vocês, que é o meu amigo Rossello Lopes, CEO da SwapPix. E o Rossello Lopes, todo mundo sabe que eu adoro o Rossello Lopes, e ele manja muito, né, dessa coisa técnica que eu não manjo nem de longe, né, gente? Eu sou guarda-livros, eu sou contadora, estou meramente aqui falando de coisas contábeis que eu acho estranhas. Mas, ok, vamos trazer o Rossello, e o Rossello vai falar para vocês aí a análise que ele faz aí da questão técnica da empresa, da questão do BNB com relação à Binance, né, e outras moedinhas mais aí. Fala, Rossello! O mercado realmente deu aquela assustada, né, aí com o pessoal da FTX, e o token, né, FTT, que aconteceu isso, desvalorizou absurdamente. Então, provavelmente muita gente que tinha FTT que estava apostando na valorização, né, ou na melhor exposição da FTX, né, acabou fazendo com que o valor do token dele subisse. Bom, e com a Binance, será que aconteceria a mesma coisa? O que faz com que a Binance também, como a gente diz no mercado financeiro tradicional, go under, né? Que é justamente acontecer alguma fatalidade ali. Bom, o que a gente pode dizer é, para o investidor no BNB, que é o caso do token da Binance, diferente de qualquer outro ecossistema, não dá para comparar com o FTT, por exemplo. O BNB, ele sustenta todo um ecossistema, são centenas de milhares de tokens criados na BEP20, né? E você precisa do gas para poder transacionar. Então a primeira coisa que tem o FTT não tinha esse ecossistema. A Binance tem um ecossistema onde esse ecossistema precisa, né, do BNB para ele poder circular. Então são muitos tokens, você tem centenas de milhares de tokens que são negociados na PancakeSwap, onde você precisa, né, desse token para circular, então para esse token circular. Então pode ser que isso possa dar até uma condição melhor, uma certa segurança para o BNB. Mas se o BNB cair absurdamente, bom, vai ser até melhor, você vai pagar menos taxa de gás, você vai pagar menos taxas valor, né? Menos taxas dentro da plataforma da Binance. Então, para uma certa quantidade de pessoas do mercado, quanto mais baixo for o valor do token BNB, melhor. Para aquele cara que ele é um investidor, o holder de longo prazo que está comprando BNB porque acha que a Binance, o ecossistema da Binance vai crescer e vão precisar ter mais BNB no mercado, ou que a Binance vira e mexe, ela compra BNB de volta, vai fazer com que o preço do BNB suba. Talvez esse momento do BNB tá perdendo aí, sei lá, 15, 20% do valor, ela tem uma oportunidade para a Binance recomprar o token dela e queimar. Afinal, ela vendeu esse token, ela pode ter vendido esse token a cerca de 350, 400 dólares por token, ela pode agora comprar de volta por 250, por que não? Né? Então, a desvalorização do token pode ser benéfico para muita gente do mercado. Mas será que esse token, se derrubar bastante, se o preço dele cair, vai fazer com que a Binance se torne, que se torne de uma certa forma não líquida? Não, dificilmente. Agora, qual é o token que tem que ficar ligado, né? Qual é a criptomoeda que tem que ficar ligado? BUSD.
porque BUSD é 1 para 1. Então a Binance ela disse que ela tem esse dinheiro guardado para poder garantir isso. Então é esse que tem que ficar ligado. Qual outro token que tem que ficar ligado? Que esse é o que mais me preocupa, né? O USDT. E o USDT, a Binance na BEP20, ela tem uma quantidade de USDT razoavelmente. E ela está dizendo, não, olha, eu tenho PEG. Lembrando que o USDT na rede Binance não está debaixo do guarda-chuva da Tether. A Binance disse que ela tem uma quantidade de Tether ou uma quantidade de sei lá o que ela tem, que ela garante que o preço do Tether vai ser 1 para 1 do dólar, que é o que chama de PEG. Né? Então, o PEG do Tether na rede da BSC para o Tether realmente da Tether, a gente tem que acreditar no que o CZ está falando, tem que acreditar no que a Binance está falando. Então é muito importante para os usuários ficar de olho nesses dois tokens, no BUSD e no USDT na rede lá da Binance. Muito atento, porque isso realmente, se ele perder, se um desses dois tokens perder a paridade, com certeza tem que ficar de olho, né? Então tem que ficar muito atento a isso. E é claro, não tenha dúvida nenhuma que se perder a paridade USDT na rede da Binance pode ser realmente prejudicial para o mercado geral. E vale lembrar uma vez mais que com certeza se isso acontecesse, eu não tenho dúvida nenhuma que a Tether ia para o mercado dizer, olha, esse token não tem nada a ver com a gente, não é a Tether que garante, a Tether jamais vai garantir um token numa blockchain onde eles não fizeram todas as validações, e eu sinceramente acredito que se acontecer qualquer coisa dessa, o pessoal da Tether imediatamente vai entrar e vai dizer, opa, peraí, o Tether rodando na rede da Binance é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa rede. Então, galera, tem que ficar ligada nesses dois tokens. Binance é muito grande para falir? Não. A gente já viu que, às vezes, muitos funcionários, o custo é altíssimo, então fica ligado nesses dois tokens. É isso aí, pessoal. Sempre procure nas minhas redes sociais, eu sempre estou disponível nas redes sociais. É isso aí. Esse poder dela com relação a uma empresa concorrente a ela é uma coisa também que eu acho assustadora, mas eu não sou advogada. Então eu trouxe aqui para vocês a doutora Tatiana Prachedes, que ela manja muito de cripto, inclusive para quem não conhece a Tatiane Prachedes. A Tatiane, ela é advogada, ela é professora universitária, ela já participou das primeiras reuniões de regulamentação do Brasil, ela manja muito. E ela vai trazer aqui a opinião dela sobre esse assunto, se é legal ou não é legal isso que a Binance fez essa semana. Primeiramente, essa posição do CEO da Binance seria uma forma de um payback, né, para dar o troco à FTX, que supostamente estaria dizendo mal das práticas da Binance perante algumas autoridades regulatórias. E essa posição da Binance trouxe bastante receio ao mercado, o que causou, por óbvio, uma enxurrada de pessoas fazendo suas liquidações deste token, tentando prevenir prejuízos, né, perdas nessa posição, e também uma enxurrada, uma alavanche de retiradas de saques na FTX. Bom, a FTX ela é uma exchange bem mais recente do que a Binance. Ela foi investida pela Binance no passado, mas muito rapidamente alcançou a posição de uma das maiores exchanges do mundo, concorrendo frontalmente com a Binance. Alguns estudiosos, o pessoal de mercado acaba fazendo alguns comentários do tipo: se o nosso mercado fosse regulado, situações como essa certamente não aconteceriam. E esses comentários vêm muito em função de que o mercado inteiro acabou sendo prejudicado, abalado, sentiu, né, as placas tectônicas dessas duas grandes exchanges se colidindo, né? Muitos outros tokens foram afetados, perderam seus valores de mercado, alguns já se recuperaram, outros ainda têm um tanto a caminhar em termos de recuperação, mas o fato é que o mercado foi significativamente abalado. E aí, eu até concordo com essas expressões de que se o nosso mercado fosse regulado,
talvez com mais dificuldade situações como esta aconteceriam. Mas o fato é que a maior parte dos países, e no Brasil também, existem normas que já poderiam ser utilizadas para prevenir, para proteger o mercado. E essas normas são aquelas antigas, conhecidas, boas e velhas conhecidas, as chamadas leis antitruste. A lei antitruste, vamos tomar aqui, por exemplo, a lei brasileira, mas é um padrão internacional, vamos assim dizer. Elas previnem e elas trabalham com padrões de condutas que serão consideradas como anticompetitivas. Então, tomando como exemplo a nossa norma, a norma brasileira, nós temos que condutas como falsear ou prejudicar a livre concorrência de qualquer forma será considerada uma atitude anticompetitiva. Também será considerado uma infração concorrencial o abuso da posição de mercado, posição dominante de mercado. Essa é uma situação bastante relevante. Essas ações são passíveis de penalidades. As autoridades, e aqui no caso brasileiro seria o CAD, ficariam atentas a situações como essa, podendo agir para remediar infrações concorrenciais. Mas o fato é que nós estamos falando de mercados digitais, mercados globais, distribuídos, descentralizados, o que causa bastante dificuldade para as autoridades agirem. A FTX está localizada numa ilha caribenha. A Binance, por sua vez, afirma livremente que não possui headquarters, possui alguns escritórios espalhados pelo mundo. E aí, qual seria então a autoridade a verificar e fazer a apuração dessas infrações concorrenciais, né? Bom, vamos tomar como exemplo uma situação que foi considerada pelas autoridades antitrustes da União Europeia como ações anticompetitivas tomadas pelo Facebook. Lá na comunidade europeia, algumas situações de coletas de dados, a utilização do Facebook na sua posição de dominância ali do mercado e de interligação com outros serviços foi considerada uma forma abusiva da sua dominância de mercado, sendo, portanto, uma situação passível de correção pelas autoridades antitruste. Nessa situação, o Facebook recebeu algumas restrições de atuação em termos de coletas de dados na União Europeia. É óbvio que nós não estamos falando aqui de coleta de dados, o exemplo é para dizer que nós precisamos entender o aparato legislativo já vigente, as situações que acontecem e se as autoridades sob as quais as empresas se subjugam, né, em função de seus escritórios, sucursais, filiais, seriam então aplicáveis, né? Seriam então incidentes. De toda sorte, o que a gente precisa ter em mente é que, por ser global e digital, os mercados como o mercado de criptoativos, ele traz desafios para todas as autoridades em termos da regulação e também da defesa da concorrência. Bom, espero que esse vídeo tenha sido bastante explicativo e ajude vocês a entenderem um pouquinho do que está acontecendo. Até a próxima! Cara, eu vou trazer uma fala de um convidado também especialíssimo, uma pessoa inteligentíssima, que todo mundo deveria seguir, que é o Alexandre Senra. O Alexandre é coordenador de MBA em cripto e blockchain. Gente, o @Alexandre Senra, nós vamos deixar aqui o canal do YouTube dele para quem está começando, para quem está terminando, para quem está no meio. Vale seguir o Senra, e eu digo isso sempre em consulta, tá? E falo aqui de coração. Eu acho que o Senra é sempre uma opinião muito isenta. Eu gosto muito das opiniões dele. Ele é um cara muito sensato, muito correto, e acho que vale muito seguir ele. Ontem eu questionei o Senra e eu costumo sempre perguntar para o Senra. Eu pergunto para o Senra de jogos, eu pergunto para o Senra de tudo. O que ele acha desse projeto, o que ele acha daquele projeto, o que ele acha disso, o que acha daquilo. E aí eu tive que perguntar, né? Fui lá no WhatsApp, perguntei para o Alexandre Senra. Senra! E aí
E a BNB, o que tu me diz daí da BNB, né? Podemos confiar na BNB? A resposta do Senra, inclusive, virou o título desse vídeo. O Senra me respondeu exatamente assim como eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Isso foi pelo WhatsApp. Eu achei assim, ó, sensacional a resposta do Senra, porque ela resume exatamente o valor da BNB. Então, investir em BNB cada vez mais é igual confiar no CZ. Todo mundo confia aí no CZ. Beleza? Tudo isso que a gente falou aqui é a empresa mais confiável do mundo. Vocês continuam achando a empresa mais confiável do mundo. Gente, não é um juízo de valor, tá? Eu quero só que vocês pensem no grau de confiança ao deixar os seus fundos lá totalmente dentro da Binance. E o grau de confiança de vocês ao utilizar a BNB como investimento e não como pagamento de taxa. Mas assim, fica à vontade, como eu sempre digo, eu não faço dicas de investimento, eu estou dizendo aqui toma cuidado. Para finalizar esse vídeo, que já está longo demais, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de apoio à FTX, muito menos um vídeo contrário à Binance. É meramente uma situação de mercado e eu gostaria que todo mundo analisasse muito bem a questão essa do grau de confiança que a gente tem nas empresas. Pelo Isaac Costa, doutor Isaac Costa, eu vou deixar para vocês aqui as redes do Isaac também, o LinkedIn aqui do Isaac e inclusive todos os títulos aqui do Isaac, tá? Vale a pena cada linha que o Isaac escreve. Então, o Isaac escreveu. Ele tem uma coluna também lá no broadcast, vocês podem ler na íntegra lá também. Não curti, vou te esmagar. Entendo o caso Binance versus FTX. Isaac Costa. O embate virtual se transformou em uma guerra concorrencial entre as duas maiores exchanges de criptoativos do mundo. Em poucos dias, a FTX foi quase reduzida a pó após uma briga com a Binance. É um exemplo de livro para quem estuda os aspectos concorrenciais da regulação financeira e uma história com várias lições importantes, que provavelmente acabará em pizza, dada a apatia das autoridades, com muito apetite para discutir nova regulação, mas pouco para aplicar a regulação existente. E indiferença dos usuários de criptoativos que adotam mantras como imposto é roubo, lavagem de dinheiro é crime sem vítima, que vence o melhor e o resto é chorume. E uma pizza bem mais cara que a famosa pizza vendida por 10 mil bitcoins há alguns anos. Aí o Isaac faz aqui, eu acho sensacional, ele faz um lapso temporal aí. Em 6/11, CZ, o CEO da Binance, postou em seu Twitter que a empresa venderia todos os tokens FTTs que receberam após ter saído do investimento realizado na FTX. O valor era equivalente a 2,1 bilhões e a venda seria realizada de modo a minimizar o impacto no mercado e levaria alguns meses para ser concluída. A razão para a venda? Algumas revelações recentes. Tais revelações seriam decorrentes de informações financeiras sobre a FTX e o fundo Alameda divulgados pelo portal CoinDesk, revelando um grau de alavancagem preocupante nas empresas. O tema é sensível diante da quebradeira de empresas cripto alavancadas como Celsius e Voyager, Projeto Terra Luna e o fundo Three Arrows Capital. Mas outros tweets sugerem que algo mais motivou a decisão. Naquele mesmo dia, CZ afirmou que não fingiria amor após o divórcio e não é contra ninguém, mas não iria apoiar pessoas que fazem lobby contra participantes da indústria pelas suas costas. Nossa, CZ é furioso, hein? FTT é um token de emissão da FTX com a função de prover descontos e comissão para seus usuários. A semelhança do token BNB, gente, emitido pela Binance. Seria uma espécie de sangue no sistema circulatório da exchange, suportando pelas corretagens e outras taxas relativas aos serviços prestados. A despeito do efeito nefasto das vendas dos tokens da FTX, CZ insistiu que a sua decisão não era uma manobra contra seu principal competidor. O preço dos tokens FTT desabou
de pouco mais de 24 dólares para 3 dólares na manhã do 9 de 11. Em 3 dias, uma desvalorização de quase 90%, ou seja, uma vaporização. Aí depois ele explica aqui que realmente a desvalorização do token parece que confirmou o receio da FTX, etc. Estava extremamente alavancada, né? Tudo isso que a gente sabe. Pelo Twitter, CZ anunciou que um acordo não vinculante havia sido formado. Enquanto isso, a volatilidade aumentou em todos os criptoativos, com fortes desvalorizações, com destaque também para o token Solana, perda de 36% em 7 dias. O projeto também recebeu investimento da FTX. E agora, a Binance se consolida como líder do mercado em uma treta via Twitter que durou 3 dias, expurgou do mercado seu principal concorrente. Gente, essa leitura não é minha, é do Dr. Isaac, que é uma pessoa muito capacitada para falar sobre esse assunto. Gente, leiam na íntegra esse material do Isaac, recomendo muito que leiam, que sigam. E fica aqui as opiniões de nós todos que participamos aqui, né? Agradecimento aí ao Alexandre Stemer, ao Marcelo Lopes, a Tatiane Prachedes e ao Isaac Costa, né? Que colaboraram para a conclusão desse vídeo. Fica um beijo grande e espero piamente que todo mundo coloque a mãozinha na consciência e analise onde estão seus fundos e se seus fundos estão seguros, ok? E fico à disposição aí, Binance, querendo mandar um balanço para nós aí, a gente traz aí uma galera, a gente junta aí uma turma de contadores e advogados para a gente fazer uma análise e dizer que tá tudo ok. A gente quer mais e que seja tudo ok, certo? É só uma questão de transparência nesse momento, ok? Um beijo grande e até a próxima semana.